Bem, olá, meu grupo é composto por mim, Francisco Ala, o Erineudo, o Janiel e o Rubens. Eu vou falar agora sobre o GDD do nosso jogo e também mostrar a prototipagem que a gente fez. Bem, o nome do jogo se chama Pathcrafter, ou Criador de Caminhos. Basicamente é um jogo 2D de plataforma que tem como objetivo utilizar mecânicas da disciplina de estrutura de dados para apresentar ao jogador uma forma mais lúdica de aplicar essas técnicas em um mundo que ele deve resolver puzzles e chegar ao seu destino final, né, ao nível final. Em uma descrição de loja de jogos seria: em um mundo onde os caminhos estão obstruídos, a única solução é explorar, buscar recursos e criar seu novo caminho. Informações gerais: o gênero do jogo é plataforma, puzzle e crafting, onde ele seria lançado para Windows no formato instalável. O público-alvo seria qualquer pessoa que tem interesse em jogo de plataforma e puzzle, porém com foco em aplicar conceitos de estrutura de dados. Alguns jogos semelhantes que serviram como uma forma de influência foi os jogos do Super Mario, né? A maioria são, pelo menos mais antigos, a maioria são de plataforma, o Terraria e o Limbo. Para o Super Mario a gente se inspirou na parte das plataformas coletáveis, na forma de movimentação, que é pular, andar somente para a esquerda e direita e tudo mais. Terraria a parte do crafting e Limbo a parte de você poder movimentar itens físicos do jogo, poder subir em cima, utilizar eles como caminho, etc. Mas com a principal diferença é que a gente tenta aplicar os conceitos de estrutura de dados, como por exemplo pilha e fila, para poder resolver esses puzzles e chegar até o, até o fim do jogo. Né? E o objetivo principal do jogo é utilizar, né, os elementos de estrutura de dados aí como uma forma menos técnica e mais intuitiva para o jogador, para ele ter um entendimento geral sobre o assunto, né? E que isso vai levar ele a passar nível a nível até chegar ao fim do game. Bem, o progresso, né, a parte de pontuação, vai se limitar a entregar pontos para o usuário quando ele consegue uma eficiência melhor, quando ele crafta um item. Já eu explico melhor essa parte. Bem, os conflitos e obstáculos, basicamente os conflitos são que o caminho do jogador está obstruído e ele tem que buscar recursos dentro do mapa para poder criar formas de superar esses obstáculos, né? No caso ele vai criar objetos físicos, vai arrastar, empilhar, passar por cima e superar o obstáculo. Bem, as regras: o jogador ele terá uma movimentação básica, né, de esquerda para direita, pular e interagir com máquinas e itens, e coletar esses itens e usar esses itens nas máquinas para gerar itens em que ele pode interagir. A pontuação será dada de acordo com a eficiência do gasto do material para poder gerar um item, para ele criar o caminho dele. E também o jogador terá um inventário com a capacidade limitada, né? Onde ele vai ter que escolher que material levar até a máquina, né? Ou seja, ele não vai ter um inventário infinito, ele tem que escolher o que, é que ele vai levar. A história: a gente não pensou em uma história específica, basicamente só um objetivo, que é chegar ao fim do jogo com o máximo de pontos possíveis. O personagem a gente pensou num humanoide 2D, né? Já que o jogo é 2D, o personagem também é 2D, com movimentos básicos de um jogo 2D de plataforma comum e um inventário limitado. A gameplay: os modos de jogo basicamente é exploração do mapa, coleta de itens, criação de itens e resolução de puzzles, né? Agora as mecânicas, né? Como já foi falado, que é coletar itens, andar, empurrar itens, criação de itens, inventário do jogador, né, que possui um limite lá de quantidade de peso, digamos assim, que ele pode levar. E os itens, né, que são coletáveis e utilizados nas máquinas, eles são espalhados pelo mapa. E para poder gerar um item na máquina, é preciso utilizar os itens coletáveis que estão espalhados pelo mapa. A máquina só vai aceitar a entrada de uma forma específica, né? Por exemplo, a máquina que funciona com base em pilha, ela recebe uma forma específica de introdução dos itens, né? Eu mostro no protótipo. Mas basicamente numa forma sequencial, né? Que o usuário vai criando a receita do item que ele quer gerar através de uma colinha de receita que tem lá junto na interface. E ele vai gerar esses itens e utilizar e empilhar, né, resolver o puzzle do caminho e conseguir se organizar e superar o obstáculo. E
né, caso o jogador crie um item naquela máquina que não é um item que ele consiga utilizar para criar um caminho, ele basicamente perdeu o material que ele conseguiu conquistar, vai ter que ir em busca de mais e criar o item da forma certa para poder conseguir passar. Fora que também ele não vai receber uma quantidade de pontos porque ele criou o material de forma errada, né? Já vai receber menos pontos por causa disso. E assim, quando o jogador ele gasta o material na máquina, ele não recebe o material de volta, né? O material que foi gasto foi gasto. Foi criado um item físico que ele pode manusear e o coletável em si não vai ser redevolvido para ele. Redevolvido, enfim, devolvido. E vai receber os pontos, né? Quando ele conseguir criar o material. E se tiver desperdício ou falta de material, ele vai receber menos pontos do que ele receberia caso fizesse a receita da forma mais eficiente. E é aquilo que eu falei, né? Caso o jogador ele consiga superar a obstrução, ele vai passar para o próximo nível, onde ele vai ter mais uma obstrução, agora mais complexa, né? Que vai ter um puzzle mais complexo, em que ele vai ter que criar, por exemplo, mais itens para poder posicionar, reposicionar eles de várias formas, para poder conseguir fazer um parkour ou uma sequência específica de passos para poder conseguir ultrapassar o obstáculo. Fora que também no próprio mapa, fora o obstáculo principal, né, que seria a obstrução do caminho em si, o caminho até ele chegar nos coletáveis também vão ter alguns mini puzzles, por exemplo. E também talvez um parkour, uma sequência específica de pulos que ele tem que fazer entre as plataformas para poder chegar em um determinado local, etc. Controles, basicamente, é andar para a esquerda e direita, pular e interagir com as máquinas e os itens. Os coletáveis, como eu já falei, né, eles servem como material para construir os itens físicos que o jogador consegue carregar, manipular e posicionar. E a mochila com capacidade limitada. Power-ups, né, que um exemplo seria, sei lá, uma poção para encontrar mais coletáveis. A gente não pensou nada disso, então colocamos aqui, não se aplica no nosso jogo. Recompensas. A recompensa basicamente vai ser a pontuação que ele vai receber de acordo com a eficiência da criação do item, né, que ele vai criar. O fator replay, ele existe, né? Ele existe com o intuito de eu conseguir voltar em um nível e pegar a pontuação máxima, ou seja, resolver aquele nível da forma mais eficiente, né? Sobre os níveis, a gente imaginou dois, mas prototipou basicamente só o nível tutorial, digamos assim, que basicamente o jogador ele vai ter uma obstrução no caminho, ele vai ter que analisar aquela obstrução e ver o que ele precisa coletar, os itens que ele precisa coletar, por exemplo, quanto de itens ele precisa criar. Aí ele precisa sair pelo mapa buscando os materiais para poder criar os objetos que ele pode utilizar para seguir de caminho e passar para o próximo nível. E basicamente os outros níveis seguem essa mesma lógica, né? Aí aplicando os conceitos de pilha e filho na máquina e em alguns outros locais das fases para poder conseguir tanto ultrapassar a fase quanto encontrar mais itens coletáveis. A estética, a gente pensou num estilo pixel art, né, igual alguns jogos mais antigos, né, de plataforma. A ambientação, a gente pensou nas plataformas próximas ao chão, a questão de grama, água, árvores, etc. E plataformas abaixo do solo, nas nuvens, né, que a gente não chegou a colocar no protótipo, seriam uma ambientação de lava e rocha, né, uma parte mais dark, mais sombria. A parte acima do solo, né, seria a parte mais alta, seria a ambientação de céu e nuvens, né, com um ambiente mais tranquilo, mais calmo. A parte de músicas, a gente pensa no estilo lo-fi sem copyright, né, e assim, na temática de cada uma dessas ambientações, né? Por exemplo, a ambientação de céu teria um tipo de música, a ambientação de abaixo do solo teria outra e tudo mais. E aqui eu coloquei alguns exemplos de como seria esse estilo, né? Ressaltando que esses exemplos que eu coloquei não necessariamente seriam músicas que seriam adicionadas, né? Ou seja, isso daqui são somente sugestões do estilo da música. Sobre os efeitos sonoros, a gente imaginou pegar algum pack de efeito sonoro da comunidade, né? Existem vários packs por aí. Coloquei um exemplo também, que
esses 7 aqui, que possuem vários efeitos gratuitos e sem copyright. A parte de menu, a parte de play e o menu das operações na máquina, né? E o protótipo, basicamente o protótipo foi feito aqui no Figma e ele foi feito no formato quadro a quadro, né? Ou seja, eu criei os quadros tentando explicar um pouco da história. No caso, esses daqui são 2 níveis de tutorial, né? Não seriam exatamente 2 níveis jogáveis em si, mas basicamente vai só pulando de um para o outro e passando para o usuário as informações que ele precisa para poder utilizar o jogo, né? Bem, tá aí. Tela inicial, né? Novo jogo, opções, sair, né? O nome do jogo. Aqui a gente utilizou para poder chamar a atenção do usuário a dinâmica de colocar esses pontos de interrogação nos pontos de interesse, né? No qual o usuário ele deve visitar para poder obter mais informações sobre alguma coisa. E sobre a movimentação, né? Que é pular, é andar para a esquerda e direita e sair pulando de plataforma em plataforma. E quando ele chega em algum ponto de interesse, que no caso do tutorial tem essas. Deixa eu só botar aqui em tela cheia. No caso do. Chega nesses pontos em que o usuário recebe uma informação do tutorial, recebe uma mensagem, né? Falando que esses blocos podem ser arrastáveis, que basta segurar eles com um botão específico e andar. Aí o usuário ele consegue pegar o bloco e arrastar ele, posicionar em algum outro lugar e utilizar ele como caminho, né? No caso aqui o usuário arrastou, subiu em cima e conseguiu pular em uma outra plataforma. E aqui seria um outro nível de tutorial com mais alguns pontos de interesse, né? Que o usuário ele precisa saber como que funciona para poder continuar com o resto do jogo, né? E a gente supôs que o usuário ele veio pulando por aqui, pelas plataformas e chegou até aqui. E esse daqui é o que representa o material coletável, né? Que o usuário ele coletaria e colocaria no seu inventário para poder utilizar nas máquinas, que basicamente eles são úteis para poder criar os itens que o usuário consegue interagir e manipular, né? E também dá a dica que apertando o Tab o usuário abre o inventário dele, né? Que no caso o inventário ele é composto de slots, né? Ou seja, espaços onde ele pode armazenar o material que ele coleta. Só basta ele passar por cima do material que coleta. Pode ver que deu um mais 5 de material. E quando enche esses slots, normalmente, logicamente, o usuário não consegue mais coletar itens. Aí a limitação é tanto na questão de slots, ou seja, no caso aqui, se o usuário tiver com 7 slots preenchidos, ele não consegue pegar um novo item, ou é limite de peso, né, que no caso aqui é 5 de 15. E aqui é o usuário descartar, ou seja, ele pega o item, arrasta para cá e descarta, joga no chão. Caso ele queira, por exemplo, pegar um outro item que está aqui e fechar, ele fecha. Também apertando essa que também fecha. Aí, em um outro ponto de interesse, o usuário ele consegue identificar os hologramas, né, que sinalizariam a forma com que ele deve posicionar os itens que ele consegue interagir, que no caso são esses blocos azuis, né, ele consegue interagir com eles, consegue pegar eles na mão e consegue empilhar eles. Aí aqui na parte do ponto de interesse do holograma ele seria indicar para o usuário a forma com que os itens são posicionados. No caso aqui é primeiro um bloco de 2, depois um bloco de 3. Aí aqui ele tem acesso a essa máquina, né, que a gente imagina um ponto de comando e uma saída, como se fosse uma impressora 3D, que o usuário coloca o material, ele imprime o bloco e o usuário consegue manipular. E ele consegue interagir com essa máquina apertando a tecla aí. Ao abrir o inventário da máquina, né, como isso aqui é um nível de tutorial, aparecem essas mensagens ao redor, que basicamente isso daqui é o inventário do jogador, o que ele está na mochila no momento, né. A parte de separação é onde o usuário ele consegue colocar o material que ele colocou e escolher a forma com que ele vai se dividir, né, para poder ele criar as receitas que estão aqui embaixo, né. Aqui embaixo, por exemplo, para criar um item de peso 2, ele precisa de uma combinação de 1 em 1 e um item de peso 3, ele precisa de uma combinação 2 em 1. Aí ele coloca os itens aqui e consegue selecionar essas separações aqui. A parte de fusão é eu pegar esses itens menores e colocar eles aqui até formar, né, o máximo de 5, por exemplo, de peso que um material pode ter. A parte de criação é de fato onde se aplica a parte da estrutura de dados, né, que no caso aqui, essa é uma máquina de fila, ou seja, ele vai respeitar a ideia de fila da estrutura de dados, ou seja, que é o primeiro item que entra é o primeiro a sair. Ou seja, se eu colocar, por exemplo, 1 e 2 aqui, eu não consigo tirar primeiro o 2 do que o 1. Eu preciso tirar primeiro o 1 e depois preciso tirar o 2, né, que é o que eu quero. Aí eu adiciono o item aqui
confirma, ele entra para cá, e se eu quiser remover eu só consigo tirar por aqui. E basicamente esses textinhos aqui explicam isso daí que eu acabei de falar. A parte de separação, né, que é a edição aí do material que o usuário coletou, eu coloco o material nessa entrada de separação e o usuário consegue escolher tipo a forma de separação que ele quer. Por exemplo, eu posso pegar esse 1 e arrastar para o inventário, o 2 arrasta para cá, aí eu arrasto mais um de 1 e mais um de 1, aí eu separo todo o meu item, né? Aí no caso, no exemplo, eu escolhi essa separação que dá exatamente o crafting destes dois itens. Para poder fazer o craft, como eu falei, eu coloco o item na entrada, confirmo, e o item ele vai se encaixar na fila, no local ideal dele, né? Se eu quiser remover, eu só consigo remover ele. E se eu quiser fazer o outro craft, né, no caso aqui é o craft do bloco 3, eu não consigo remover o 2 daqui. Ou seja, se eu clicasse e arrastasse para cá, o 2 não conseguiria ser removido. Só conseguiria se eu tirasse aqui da frente, respeitando o princípio de fila de estrutura de dados, né? Aí, simulando que o usuário clicaria em criar, o usuário cria o seu bloco. Aí ele consegue colocar na mão e mais um ponto de interesse surge, né? Que no caso seria o posicionamento desse item no holograma. Aí ele se direciona até o local. Aí aparece uma mensagem que ele pode apertar Q para poder liberar o cursor e ele conseguir posicionar os blocos, né? Aí no caso apareceu o cursor na tela e o usuário poderia arrastar com o mouse até no local e clicar para poder posicionar o item no holograma do seu peso correspondente. Porém, no caso aqui, já colocando um novo conceito de estrutura de dados, né, que seria a parte de pilha, o usuário ele não consegue posicionar o número 3 sem antes o número 2 estar posicionado. Né? No caso aqui é fazendo algum tipo de referência com a questão de pilha, ou seja, ele precisa do bloco de número 2 antes de posicionar o bloco de número 3. Então ele teria que colocar o bloco no chão, né? Como ele é um bloco físico, ele consegue subir em cima. Aí ele se dirigiria até a máquina novamente, criaria o bloco de número 2 e se dirigiria até o holograma para poder posicionar. Pressionaria Q novamente, aí ele conseguiria posicionar o item, coletava o bloco 3, posiciona o bloco 3 e agora esse bloco ele serve como um caminho para atingir o seu objetivo, que no caso seria coletar esses outros 5 materiais que estavam aqui o tempo inteiro. Então ele pula, usa os itens como caminho, né? Ou seja, ele criou um caminho que antes não existia e alcançou o seu objetivo. Basicamente, essa é a ideia do jogo.